Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda trazendo mais um vídeo para você nesse canal e hoje eu vou trazer o Dissecando o Mito com Roger Waters, eterno baixista e vocalista, compositor, letrista do Pink Floyd, a maior banda de todos os tempos. Roger Waters, que nasceu como George Roger Waters em 6 de setembro de 1943 no Surrey, na Inglaterra, filho de Eric Fletcher Waters e Mary Fletcher Waters, seus pais. Roger Waters, aos 5 meses de idade, infelizmente, perdeu seu pai. Ele, que era um soldado, da coroa britânica, perdeu a sua vida na Batalha de Anzio, em 18 de fevereiro de 1944. E eu posso dizer uma coisa para você, você que conhece o trabalho do Pink Floyd, você que conhece o trabalho do Roger Waters, assim como eu, esse fato foi um fato determinante para moldar a carreira, e a personalidade do Roger Waters. Hoje, quando nós olhamos tudo que o Roger Waters fala, politicamente ou pessoalmente, quando ele toma as rédeas das situações, quando ele coloca suas opiniões, na mesa, você vê que a morte do seu pai foi uma coisa que ele nunca conseguiu superar e sempre esteve presente na sua vida, apesar de não tê-lo conhecido. E, inclusive, ele não sabe de detalhes do que aconteceu naquela batalha. Ele não sabe detalhes da morte do seu pai, como ele o deixou. E até hoje o Roger Waters e seus filhos vão visitar o túmulo de seu pai, um ritual que para ele não pode ser deixado de lado. Roger Waters, ali com a sua mãe e com seu irmão, eles mudaram para Cambridge. No ensino médio ele conheceu o Syd Barrett e também o David Gilmour. Eu não vou me aprofundar aqui na história do Pink Floyd, a não ser para falar da parte em que o Roger Waters precisa ali evoluir na banda, porque já falamos bastante da origem do Pink Floyd, da história do Pink Floyd. E no ensino médio ele conheceu o David e o Syd. Ele fez uma grande amizade com o Syd, e ali, já agora na faculdade, ele conheceu o Richard Wright e também o Nick Mason fazendo arquitetura. Ali formaram uma banda chamada Sigma Six. O Roger Waters sempre deixou ali o Syd Barrett à frente das composições e sendo frontman, o chefe, o líder da banda. Roger Waters, que na verdade era um músico medíocre, ele não era um grande músico, ao contrário do que diz a letra de Welcome to the Machine no disco Wish You Were Here, quando ele diz que você comprou a guitarra para irritar a sua mãe. A verdade foi sua mãe que deu o seu primeiro violão para que ele começasse a dar os primeiros ali toques, colocar os dedos na casinha. E ele não se tornou um grande guitarrista, mas pensou em entrar na banda como guitarrista, mas passou para o baixo. Diz ele, confessou ele, que tinha medo de ser baterista, tinha medo de ser colocado na bateria da banda, porque aí mesmo que ele não tinha jeito nenhum. E ficou ali, Ele não tinha uma voz muito boa na época. No primeiro disco da banda, The Piper at Gates of Dawn, ele contribuiu com a faixa chamada Take Up the Stethoscope and Walk. Aqui ele está fazendo aqui os seus primeiros vocais, cara? E essa música realmente destoa bastante do que o Syd Barrett faz nesse disco. E ele começou a se sentir inseguro porque ele passou a sofrer bullying da banda, acredita nisso? Ele disse que ele sofria bullying da banda naquela época e decidiu ficar na dele, O Syd Barrett, ele acabou saindo da banda pelos problemas que você sabe muito bem, nós já conhecemos, já falamos sobre isso tudo. E o Pink Floyd gravou agora o seu segundo disco, A Saucer of Secrets, e o Roger Waters aqui, ele assumiu a composição, se mostrando um grande compositor, escritor de letras. No entanto, aqui o David Gilmour já está fazendo as partes do Syd Barrett nos shows e também gravando alguns vocais principais no segundo disco, A Saucer of Secrets. Nesse disco aqui, o Roger Waters ele consegue se destacar fazendo a voz na música Set Controls for the Heart of the Sun. Aqui ele já passou a ter um pouco mais de segurança para cantar
alguma coisa, né? Apesar de que aqui quem está mandando é o David Gilmour e o Richard Wright, mas aqui ele já começa a ter uma certa segurança para cantar algumas faixas. Lá na frente a banda continua, né, dando aquela zoada nele, porque ele não consegue mesmo cantar, tanto que nesse disco More, ele que grava a primeira versão da música Cymbeline, mas não ficou nada legal, cara, não ficou nada legal, e puseram o David Gilmour para cantar aqui, e só o David Gilmour realmente que canta nessa trilha sonora, o More. E o que acontece? Eles pedem para ele começar a fazer alguns grunhidos e gritos nas músicas, tanto que quando é lançado a trilha sonora do filme Zabriskie Point, tem uma faixa que tem ele gritando a pleno pulmões nessa faixa, que mais à frente no Uma Guma viria a se tornar a música Careful With That Ex Eugene, né? Que ficou mais famosa ainda quando saiu o Live em Pompeia, ali ao vivo em Pompeia, que o Roger Waters está ali interpretando a Careful With That Ex Eugene, né? A plenos pulmões, dando seus gritos, já que ele era criticado pelo seu canto. Vai vendo. Nesse disco ele também se arrisca a cantar com a música If. Você sabe muito bem, esse disco aqui ele produziu junto com... Ele trabalhou junto com o Ron Gissing, que veio a gravar um disco com ele mais à frente chamado Music from the Body, também trilha sonora de um documentário que virou um disco, em que Roger Waters e o Ron Gissing, que ajudou a compor aqui as orquestrações de Atom Heart Mother, né? Os dois fizeram juntos, e ali está o Roger Waters também fazendo aqueles sons bizarros com a sua voz. Aqui ele está cantando a música If, já com um tom mais baixo, mais suave para ele, né? Mas ficou muito legal, e você conhece If, sabe que é uma música bem bacana. Mais à frente ele já começa também a se dedicar um pouco mais aqui às composições, né? Aqui, por exemplo, ele canta a música Saint-Tropez, né? Apesar da sua voz também não ser grande coisa nesse disco. Aqui eu nem lembro se ele canta alguma coisa, acho que ele não canta nada nesse disco aqui, ó. Canta assim a música Free For. A música Free For, ele canta Free For aqui no grande Obscured by Clouds, né? Aqui ele tá cantando alguma coisa. Mas a virada de chave foi aqui, porque o disco já estava praticamente pronto. E no final ele decidiu gravar mais 2 músicas. Depois de tudo pronto, ele decidiu gravar 2 músicas. O David Gilmour pegou e fez assim: canta você mesmo. Aí nasceram a grande Brain Damage e Eclipse, com ele no vocal. Aqui, como o disco explodiu e fez um sucesso tremendo, ele decidiu de vez começar a cantar na banda, tanto que no disco seguinte, que é o Wish We're Here, ele está fazendo os vocais da música Shine on a Crazy Diamond. Conta a lenda que ele perdeu praticamente a voz tentando cantar os versos. É bem verdade que você escuta ele fazendo a linha principal, mas 70% da música o David Gilmour e o Richard Wright estão cantando junto com ele, estão com a sua voz aí por baixo da voz dele. Mas a linha principal quem faz é ele. Mas aqui dizem que ele ficou com a voz totalmente prejudicada ao tentar cantar Shine on a Crazy Diamond. Tanto que ele não tinha voz para cantar a outra faixa que ele tinha interesse de cantar, que é a música Have a Cigar. David Gilmour, meio que de pirraça, falou assim: não consegue não, eu não vou cantar também não. E aí, o Roy Harper estava no estúdio, você conhece a história, e baseado na voz do Roger Waters, ele cantou essa música Have a Cigar. Parece um pouquinho com o jeito do Roger Waters cantar. Já totalmente cheio de si, sabendo que, né, um disco poderia fazer sucesso com ele cantando, vem o Animals, né? O Animals aqui, um disco praticamente do Roger Waters, tirando aqui a grande Dogs, que 80% é composição do David Gilmour, o David Gilmour está cantando. O resto, o Roger Waters assumiu o vocal. E a coisa descambou de vez no The Wall. No The Wall, o Roger Waters assume praticamente quase todas as vozes, mas aqui ele compôs o disco
Ele compôs o disco justamente pensando na sua forma de cantar e na sua tessitura vocal, que combina muito bem com esse trabalho. Por quê? O Roger Waters ele pode não ter uma voz muito agradável de se ouvir, mas ele tem uma interpretação dramática, terrível, uma coisa doída, tanto que ele foi considerado pelos críticos daquela época como o Senhor Sombrio e como o homem mais triste do rock. Né? Sabia que o Roger Waters foi considerado como o Senhor Sombrio e o homem mais triste do rock? Era chamado assim por muitos por conta da sua voz sofrida. Você vê muito disso nesse disco. The Final Cut, o último dele com o Pink Floyd. Aqui o David Gilmour só divide com eles vocais de Not Now John, mas o resto do disco é o Roger Waters sofrendo, gemendo, gritando. Ele teve inclusive problemas aqui com o Andy Jackson, que foi o cara que estava responsável por gravar a voz dele, né? O Andy Jackson ele ficou no estúdio separado com Roger Waters dias e dias e dias para ele gravar as vozes desse disco, enquanto o David Gilmour ficou na sua sessão com James Guthrie, gravando ali a sua parte de guitarra e a voz em Not Now John. A partir daqui, o Roger Waters, né, ele teve aquele embate com os membros restantes do Pink Floyd, não com Richard Wright, que ele já tinha demitido na ocasião da gravação do The Wall, e acabou começando sua carreira solo com The Pros and Cons of Hitchhiking, um disco que não fez muito sucesso, mas tinha ao seu lado ali o grande Eric Clapton. Daí ele partiu para outros projetos, começou a fazer outras coisas, ele começou a se aprofundar na parte política da sua vida, sempre revoltado, né? Inclusive esse disco foi dedicado ao seu pai, o Eric Fletcher Waters, né? Tem a dedicatória no disco para o seu pai, né? E daí então ele gravou o seu segundo disco, o álbum solo dele chamado Radio Chaos, que é um disco que é a cara dos anos 80, tá ali, é um produto dos anos 80, tudo a produção meio pasteurizada, né, que você conhece. Ele gravou o seu disco mais famoso logo em seguida, chamado A Music to Death, que foi um sucesso, um disco brilhante, um disco fantástico. Ele também criou uma ópera dividida em 3 atos, né, falando sobre a Revolução Francesa, chamada Saïra, né? O disco foi lançado em 2005, se eu não me engano, baseado nessa ópera, uma produção dele. E o último registro que nós temos de inéditas é o seu Is This the Life You Really Want? Fora o grande ou não The Dark Side of the Moon Redux, né? Que divide opiniões. Roger Waters é um cara que ele, a partir de 90, ele começou a fazer grandes concertos, está no Brasil praticamente de 2 em 2 anos, está sempre aqui, está sempre se envolvendo com as situações políticas de outros países, né? Ele, ano passado, ele chegou a ser acusado de ser antissemita, né? Também de colaborar com ditadores, mas é só a opinião política dele, um cara com opinião muito forte. Infelizmente, ele impossibilitou o retorno da banda pelo seu jeito, né? A banda só voltou a se encontrar no Live 8, que foi um encontro histórico em que interpretaram algumas músicas do Pink Floyd, mas ali ele era só um convidado. Roger Waters, ele também é conhecido por ser quase um Fábio Júnior, né? O Roger Waters casou-se 5 vezes, ele casou com a Judith Train, que era sua namorada, né? Da adolescência, e casou, mas se separou, claro. Depois casou com Lady Caroline Christie, ali um pouco antes de gravarem o Animals. Também casou com a Priscilla Phillips, a Laurie Durning, e hoje ele está casou em 2021 com a Camila Chaves. Está casado com ele até hoje. Será que ele é difícil de lidar, cara? Ele tem 3 filhos, a India Waters, também tem o Harry Waters e o Jack Fletcher Waters, que estão sempre acompanhando o Roger Waters em suas idas ao túmulo do seu pai, né? Ele é o membro mais rico do Pink Floyd, ateu assumido, é defensor do BDS, que é o boicote
desinvestimento e sanções, né, contra Israel, inclusive. Recebeu a medalha Pedro Ernesto na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, né? Roger Waters também, ele trouxe a sua peça Saíra para o Brasil em 2013, que foi toda interpretada no Teatro Municipal de São Paulo. Em 2001, ele foi considerado o 22º melhor baixista de todos os tempos pela revista Guitar. Ele que é o torcedor aí, fervoroso do Arsenal. Ele que é uma pessoa extremamente criativa, compositor de primeira, letrista formidável, praticamente um gênio caminhando entre nós. Eu acompanho o seu canal, eu morro de rir com as suas declarações, acho ele um cara muito autêntico. E tá aqui o nosso vídeo falando sobre o grande Roger Waters, ele que se declara o gênio por trás do Pink Floyd, a mente criativa por trás da banda, né? E que está aí até hoje fazendo as suas. Um forte abraço para você, até o próximo vídeo, dê o seu like e compartilhe. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Valeu!